Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Arquivar. Eu sou a Érica Abreu e vou estar aqui com vocês falando sobre assinatura eletrônica. Eu sou formada em administração de empresas, tenho um MBA de gestão estratégica de projetos e trabalho na Arquivar há 22 anos com mais variados projetos na área de gestão documental, projetos e tecnologias que envolvem a gestão de documental. Há 6 anos, o meu foco na Arquivar tem sido no desenvolvimento de software, no processo de desenvolvimento de software. E é um prazer estar aqui hoje para falar desse tema de assinatura eletrônica, né? É um tema muito abordado, mas que ainda existem muitas dúvidas. Ao final da nossa apresentação, nós teremos um espaço destinado a perguntas. Então, durante a apresentação, vocês podem estar enviando perguntas no chat, que ao final a gente vai se esforçar para responder todas elas, tá? Bom, a assinatura eletrônica, nós vamos abordar 3 pilares sobre a assinatura eletrônica. Que são eles: a legislação, a tecnologia e a segurança. O governo, a gente tem observado que o governo federal ele tem feito um esforço muito grande para o processo de desburocratização, né? Então, no ano passado, foi feita uma lei, número 14.063, de 23 de setembro de 2020, que regulamenta o uso de assinatura eletrônica em interações com entes públicos. E essa lei, ela nos traz alguns conceitos interessantes, e nós vamos abordar isso daqui. A gente tem também a tecnologia, que envolve esse processo de assinatura, e a segurança. O nível de segurança do processo, ele vai ser determinado muito pela tecnologia que você estiver adotando, tá? Então, nós vamos falar sobre esse assunto aqui. A lei número 14.063, ela classifica a assinatura eletrônica em 3 tipos. Nós temos a assinatura eletrônica simples, a avançada e a qualificada. A assinatura eletrônica simples, a legislação ela diz o seguinte, que é a que permite identificar o seu signatário e a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma identificação de quem está assinando e a gente está associando, de alguma forma, através de um software, os dados que estão sendo assinados aos dados do signatário. Um exemplo prático disso daí seria eu ter um aplicativo onde eu acesso esse aplicativo com usuário e senha, verifico um documento, um contrato, um termo e dou um aceite nesse aplicativo. E no banco de dados desse aplicativo, nós vamos ter registrado qual usuário, qual documento e qual foi o aceite que ele deu, o dia que ele deu o aceite e que ele confirmou que está ciente sobre aquilo ali. Isso seria uma assinatura eletrônica simples. Nesse contexto, voltando para a legislação, a gente tem a identificação do signatário através do usuário e senha, e a gente tem a associação do signatário ao documento através do software. O software vai ter lá, identificando esse documento ao signatário. Essa é a forma mais simples eletronicamente. E em relação à segurança desse processo? Em relação à segurança desse processo, o que a gente tem? A confiança está totalmente no software, porque você autentica nele e é ele que gerencia o relacionamento das informações. É ele que está gerenciando o relacionamento do aceite do usuário, que está dizendo, ó, esse usuário deu aceite a este documento. Então, essa confiança está totalmente no software. A integridade do documento, o que seria a integridade? É garantir que o documento não foi alterado. Então, nesse processo, eu não tenho uma garantia de integridade do documento, porque eu simplesmente estou usando um usuário e senha para autenticar na aplicação e o software está falando que
o usuário deu um aceite naquele documento. Mas se aquele documento foi alterado, eu não tenho como saber, vai depender muito da segurança do software. A outra coisa é a questão da perenidade. O que seria perenidade? A perenidade é esse documento, ele é perene, ele vai existir a longo prazo sem a existência do sistema? Não, ele não vai existir a longo prazo sem a existência do sistema. Ele depende do software que foi utilizado para existir. Para o software dizer que esse documento ele foi assinado eletronicamente pelo usuário X. Então, ele depende totalmente do software para existir. E a identificação dessa pessoa se baseia no usuário e na senha. Então, esse seria um exemplo. Então, aqui a gente vê o nível de segurança que tem. É uma eletrônica simples, o nível de segurança é um pouco menor. Agora, a legislação ela fala sobre a assinatura eletrônica avançada. A avançada é a que utiliza certificados não emitidos pelo ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chave Pública Brasileira. Ou, então, utiliza outro meio de comprovação da autoria e da integridade do documento em forma eletrônica, desde que foi aceito entre as partes, né? Então, aqui a gente tem o ponto A, está associado ao signatário de maneira unívoca, né, de maneira única. Utiliza dados para criação de assinatura eletrônica, cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob seu controle exclusivo. Ou seja, ele vai usar uma forma de identificar o usuário com algo que esteja sob controle desse usuário. Vai ficar um pouquinho mais claro isso mais à frente. E está relacionado aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável. Então, nesse tipo de assinatura, eu tenho que garantir que, se o documento foi alterado, eu tenho que garantir que a tecnologia ela tem que garantir que isso será evidente, tá? Como que seria isso? A forma de se fazer isso é usando um certificado digital. Mesmo não sendo um certificado emitido por ICP Brasil, mesmo não sendo tem que ter a melhor forma de garantir a integridade do documento é assinando com algum certificado digital. Isso seria como? Eu tenho um signatário que acessa uma aplicação, ele vai ver esse documento digital pela aplicação. A aplicação ela vai verificar o hash nesse momento, o hash do documento, que é um código único daquele documento. Vai pegar o certificado digital, vai fazer uma criptografia com a chave privada de um certificado digital e vai gerar um documento assinado. Quando a gente tem esse tipo de assinatura eletrônica com um certificado digital, mesmo ele não sendo emitido pelo ICP Brasil, a gente tem isso daqui no documento. Então, olha só, eu consigo ter... Isso aqui é um visualizador de PDF e a aba de assinatura, o próprio visualizador de PDF, ele permite a gente visualizar essa aba de assinatura e aqui eu consigo ver 4 assinaturas, 4 certificados digital. Ou seja, 4 pessoas assinaram este documento com um certificado digital, independente desse certificado digital ser emitido pelo ICP Brasil ou não. Então, eu verifico uma trilha de assinatura dentro do arquivo. O que isso daqui permite? A identificação do signatário, que a legislação pede, a identificação nesse contexto, o signatário ele está sendo identificado pelos dados que estão no certificado digital. E a operação sob o controle do signatário, nesse cenário, nesse exemplo, ela pode ocorrer de 2 formas. Uma, esse certificado digital ele está sob poder desse signatário, ou através de um usuário e senha para acessar a aplicação, ou através de um e-mail. Você usa o e-mail do signatário como uma forma para enviar esse documento para ele assinar. Então, você manda um link para ele via e-mail, que ele conseguiria acessar somente pela caixa postal pessoal, e
por esse link, ele entra na aplicação e faz o processo de assinatura. Então, aqui eu estou criando uma vinculação do signatário com algo que está sob controle dele para o processo de assinatura. E nesse caso, a modificação detectável. Então, aí é muito simples, porque o processo de assinar um documento com um certificado digital, ele garante o fato da gente verificar o hash do arquivo, ele identifica aquele arquivo eletrônico. Então, na hora que você está fazendo a criptografia, você verifica o hash daquele arquivo e você assina aquele documento. Se o arquivo for alterado, o hash muda. Então, a assinatura ela fica corrompida. O próprio PDF, ele já é todo, ele já, de forma nativa, ele já traz isso para a gente. Então, eu consigo ver, por exemplo, quando uma assinatura foi corrompida. Neste exemplo aqui, ó, eu sei que tiveram 3 assinaturas esse documento e que o primeiro signatário assinou, o segundo assinou, depois que o segundo signatário assinou, esse arquivo foi alterado. E então, o que aconteceu? Mudou o hash do arquivo. Como no momento da assinatura é verificado o hash, então corrompeu a primeira assinatura e corrompeu a segunda assinatura. Agora, a terceira assinatura não foi corrompida, porque a terceira assinatura ela ocorreu depois da alteração. Agora, se eu pegar esse arquivo e alterar ainda de novo, depois da terceira assinatura, ele vai ficar corrompido também, a assinatura 3. Então, com esse exemplo, é muito fácil perceber como que o certificado digital, inserindo dentro do arquivo, inserindo lá, fazendo o processo de assinatura com o certificado digital, como que ele é importante para garantir a integridade daquele documento. No primeiro exemplo, que é a assinatura eletrônica simples, a gente não tem essa garantia, porque eu não estou usando nada de tecnologia do certificado digital. Nesse avançada, eu já uso, porque é a forma mais fácil de garantir isso. Não precisa ser um certificado digital emitido pelo ICP Brasil. Pode ser outro certificado digital, que a lei mesmo fala isso, né? Nesse caso, então, o que a gente tem? A gente tem a confiança. A confiança desse processo, ela já deixa de ser um pouco no software. Não é o software que está dizendo, que vai dizer se aquele documento foi alterado ou não. O que está dizendo é a tecnologia que foi utilizada naquele processo de assinatura. Então, como foi utilizado um certificado para assinar, qualquer alteração que tenha vai ser identificada. Então, a confiança está muito no processo, na tecnologia que foi utilizada. Assim também é a integridade. Eu tenho garantia total de integridade. Se a cada signatário eu faço esse processo com o certificado digital, verifico o hash, coloco o certificado digital com esse hash, eu tenho essa garantia total de integridade. E a perenidade, ela vai ocorrer se nessa trilha de assinatura eu tiver ali a identificação do signatário, eu não preciso do software que fez esse processo de assinatura para consultar isso. Um visualizador de PDF já permitiria eu verificar essa trilha de assinatura que a gente tem no arquivo. É a identificação. Por que a identificação ainda está assim, vamos supor, ela pode ser um pouco questionável? Esse processo da avançada, ela é segura, né? Mas a identificação, ela ainda não é inquestionável. Por quê? Porque eu estou confiando que o certificado digital está sob controle da pessoa, né? Ou eu estou confiando se foi usado um usuário e senha, ou se foi usado o próprio e-mail pessoal dessa pessoa como uma forma de fazer isso, eu estou confiando que ninguém mais tem acesso. Mas eu não posso ter certeza. Mas é claro que a segurança já é bem grande, porque a probabilidade de que isso esteja sob controle da pessoa é grande, né? Principalmente o e-mail pessoal. Mas a gente sabe, no mundo tecnológico, a gente pode ter aí alguns problemas nesse sentido. Mas a identificação ela ainda não está 100%, porque existe o outro tipo que é a qualificada. Aí vai ficar um pouco mais claro sobre isso.
E aí nós temos alguns exemplos mistos. Por que seria um exemplo misto? Porque ela não chega a ser nem uma assinatura eletrônica simples e nem uma assinatura eletrônica avançada. Então, olha só, aqui eu tenho um exemplo, isso aqui é muito fácil de identificar, existem várias ferramentas no mercado que trabalham dessa forma. Então, aqui a gente tem um exemplo, e aqui nós colocamos até uma representação visual de 4 signatários. Então, a gente tem aí nesse PDF a Maria José, o Carlos Alberto, o Elias Silva e o João Carlos. Nós temos aqui 4 signatários, signatário 1, 2, 3 e 4. E temos somente um certificado digital. Então, ou seja, quando a gente visualiza um arquivo desse tipo, a gente entende que o certificado digital ele não está sendo inserido a cada signatário. Aquele processo de verificação do hash, ele é feito em algum momento, possivelmente ao final de todas as assinaturas. Então, por que ele é misto? Porque depois que eu insiro um certificado digital, eu tenho a garantia da integridade desse documento, mas enquanto eu não insiro o certificado digital, eu não tenho essa garantia. E se esse certificado digital ele for inserido ao final, o que vai me garantir que esse documento não foi alterado entre os signatários, enquanto após o primeiro signatário, depois no segundo, o que vai garantir isso é o software. Não é mais o processo do certificado digital, é o software que vai me garantir que não foi alterado entre esses signatários, porque nesse caso eu não estou usando a tecnologia para isso, a tecnologia do certificado digital para isso. Aí, nesse exemplo, comparando com a legislação, a gente tem a identificação do signatário, que pode ser pela assinatura visual, né? A gente tem a operação sobre o controle do signatário, nesse contexto, como é um certificado digital só, então provavelmente o certificado não está sob o poder do signatário, mas pode ter sido usado um e-mail, um usuário e senha desse signatário para ter essa operação sobre o controle do signatário. E a modificação detectável, que é o que peca um pouquinho isso daí. Por quê? Como não é inserido um certificado no ato de cada assinatura, eu não tenho como garantir que entre uma e outra, no espaço de tempo entre uma assinatura e outra, esse arquivo foi alterado, porque não existe um certificado digital ali que vai ser corrompido. Então, quem está me garantindo isso é o software, não é o certificado digital. Por isso que é um simples. Ela fica entre, ela fica um misto, né? Ela fica entre o simples e entre a avançada. Entre a avançada porque ela usou ali em algum momento um certificado digital, mas ela não chega a usar o certificado digital para todos os signatários, tá? Então a gente tem a confiança desse processo volta a ser no software. O software que está garantindo que o documento não é alterado entre um signatário e o outro, é o software que está me garantindo isso, né? A integridade do documento, eu vou ter a garantia, a certeza. Se eu considerar a confiança no software, eu tenho a certeza, ou porque eu confio no software, ou eu só tenho certeza depois que eu vou inserir o certificado digital. Eu só tenho certeza que foi independente do software, que aquele documento não foi alterado depois que eu insiro o certificado digital, porque como a gente viu no exemplo anterior, qualquer alteração no arquivo muda o hash e corrompe a assinatura. Então, a integridade aqui ela é só depois que eu insiro o certificado digital, que nesse exemplo misto foi só um, provavelmente no final. A perenidade, se na representação visual da assinatura, que foi o que esse exemplo trouxe para a gente, eu não tiver a identificação do signatário, a identificação total assim, do signatário, pode ser que eu dependa do software para me listar todas as pessoas que assinaram aquele documento. Então, isso daí pode ser que eu dependa do software para isso, pode ser que não, tá? Vai depender de como que a ferramenta trabalha. A identificação, ela pode se basear na autenticação do signatário na aplicação ou via acesso quando a pessoa assinou esse documento por meio de um link enviado no e-mail. Então, é pelo e-mail que está sob controle do signatário, tá?
Então, esse exemplo é o misto, que ele está entre a simples e a avançada. Agora, falando um pouco sobre aquela representação visual, eu vou voltar um pouco aqui, só para a gente ver essa representação visual da assinatura. Essa representação visual da assinatura, gente, ela, para a questão de segurança, ela não tem muita validade. A representação visual da assinatura, ela tem que estar associada a alguma coisa. Que seja na assinatura simples, onde eu uso um usuário e senha para autenticar no sistema, ou que seja associada a um certificado digital qualquer, mas ela tem que estar associada a alguma coisa. Só esse desenho, sem nenhum processo envolvido de assinatura, esse desenho não vale nada, porque eu consigo, por exemplo, tirar uma foto de um documento já assinado por uma outra pessoa, recortar essa foto e sair aplicando em vários documentos. Então, isso aí não tem segurança nenhuma, isso aí sozinho não vale nada. E eu vejo que muita gente confunde. Inclusive, recentemente eu enviei um documento assinado para uma empresa com um certificado digital ICP Brasil, e a pessoa não queria aceitar porque não tinha um desenho da minha assinatura em cada página. Então, você vê que as pessoas, elas confundem, e às vezes era perigoso eu mandar um documento sem o certificado digital e apenas com esse desenho, e a pessoa aceitar achando que aquilo é válido. Mas se a gente pensar de fato, é muito fácil pegar um desenho da assinatura de qualquer um e sair aplicando dentro de um documento eletrônico. Então, só esse desenho, ele não tem valor, ele é muito frágil. Esse desenho, ele é uma representação visual que pode deixar o arquivo mais bonitinho, mas ele sozinho, ele não tem segurança. Eu preciso eu posso usar esse desenho, mas eu tenho que ter uma tecnologia por trás, uma metodologia ali de assinatura que vai estar trazendo um pouco mais de segurança a isso daí, tá? Agora a gente passa para a assinatura eletrônica qualificada. A legislação ela diz o seguinte, que a qualificada é a que utiliza o certificado digital nos termos do parágrafo 1º do artigo 10 da medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001. E nesse parágrafo fala assim, as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização do processo de certificação disponibilizado pelo ICP Brasil presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Ou seja, é verdadeiro em relação ao signatário. O signatário está extremamente identificado ali. E na nossa legislação que classifica as assinaturas entre simples, avançada e qualificada, tem uma parte que diz o seguinte, os 3 tipos de assinatura, né, que a gente viu, que é a simples, avançada e a qualificada agora, ela caracteriza o nível de segurança sobre a identidade e a manifestação de vontade do titular. Só que a assinatura qualificada é a que possui um nível mais elevado de confiabilidade. Então, a qualificada, que é a que usa um certificado digital emitido pelo ICP Brasil, é a que possui o mais elevado nível de confiabilidade em relação à manifestação de vontade do titular. A gente vai ver por que isso, tá? Quando eu assino um documento com um certificado digital emitido pelo ICP Brasil, o processo é o mesmo do que assinar com outro tipo de certificado digital. Eu vou ter um signatário, um documento, nós vamos verificar o resto desse documento, vamos fazer a criptografia com a chave privada desse certificado e vai gerar um documento assinado digitalmente. Esse processo é feito para cada signatário. E aí nós vamos ter o mesmo tipo de documento. Só que a diferença aqui é que o certificado digital usado, ele foi emitido pelo ICP Brasil. Então, dentro do detalhes, na hora que você verifica a propriedade, dentro do próprio visualizador de PDF, você consegue visualizar a propriedade do certificado digital que tá ali. E quando você visualiza, você consegue saber quem emitiu.
e aí você tem lá o ICP Brasil, vai ter a C que foi usada e a cadeia, que é do ICP Brasil. E qual que é a diferença disso? Tá? A principal diferença entre um certificado digital ICP Brasil para outro tipo de certificado é o processo de emissão. Então, assim, quando a gente vai emitir um certificado digital ICP Brasil, são seguidos padrões, procedimentos no ato da emissão desse certificado para garantir que a pessoa que está recebendo essa mídia, que seja em cartão, que seja em token ou até um arquivo eletrônico, que é o certificado A1, né? É de fato a pessoa que vai ser identificada nessa mídia, né? O certificado ICP Brasil é como se fosse uma identidade eletrônica, né? Uma identidade eletrônica daquela pessoa. Então, você tem que levar os seus documentos, você tem que ir você tem que ir na agente de registro, né? Você tem um agente de registro que vai verificar seus documentos pessoais, seus documentos legais, tanto de pessoa física, se for um certificado digital para pessoa física, ele vai verificar os seus documentos como pessoa física. Se for um certificado digital para pessoa jurídica, ele vai verificar seus documentos de pessoa jurídica, vai verificar se você tem o poder de estar ali, né? Se você realmente é um dos sócios para poder emitir aquele certificado em nome da empresa. Então, ele coleta os seus documentos e verifica se esses documentos é de fato você, né? Realmente é você que está ali, se não existe fraude. Existe todo um processo, uma metodologia de trabalho ali dentro que vai tentar evitar com que se tenha fraude nesse processo de emissão. Então, aí você recebe uma mídia que vai ter a identificação, o seu nome, seu CPF, ou o nome da sua empresa, com o CNPJ da sua empresa. Então, nesse contexto, como existe, regulamentado, é padronizado esse processo de emissão, então, eles consideram que a assinatura eletrônica qualificada, que é a que usa o certificado CP Brasil, é a que tem maior nível de segurança em relação ao signatário. Porque o processo de emissão do certificado garantiu que esse certificado foi entregue nas mãos da pessoa que está sendo identificada ali. Então, nesse contexto, a gente tem, quando você assina um documento, independente do software que você usa, se você assina o documento no padrão, usando um certificado ICP Brasil, e nos padrões exigidos pela norma, porque exige uma norma de assinatura, né, usando o certificado digital, você tem total confiança independente do software, né, porque o seu arquivo, ele tem ali o certificado digital, né? Então, você tem confiança, você tem a garantia da integridade, porque qualquer alteração vai mudar o hash e vai quebrar a assinatura, então você tem total garantia de integridade. Você tem a perenidade, você com um PDF, você vai precisar somente do visualizador de PDF, você não precisa de um software que usou para assinar aquilo ali para ver os signatários, você tem isso ali. E você tem a identificação inquestionável, porque quando você assina um documento com o ICP Brasil, você tem a garantia do não repúdio. A lei garante isso. A lei garante que se você usou um certificado digital ICP Brasil, aquele documento assinado foi você mesmo que assinou. Você tem total garantia nisso. Ok? E agora falando um pouco sobre o ArcSign. O ArcSign é uma ferramenta de assinatura da Arquivar. E no ArcSign nós temos dois tipos de assinatura, a avançada e a qualificada. A assinatura avançada do ArcSign, ela não usa um certificado digital do signatário, mas ela usa um certificado digital para cada signatário e registra. Então, a cada ação, a cada assinatura, a cada pessoa que for fazer aquele processo de assinatura através do software, nós vamos inserir um certificado digital naquele momento daquele processo, identificando o signatário na propriedade da assinatura, igual a gente vê aqui, ó, no motivo. No motivo, a gente identifica a empresa e
quem que é o representante, qual é o CPF, qual que é o CNPJ, qual foi o IP utilizado para fazer esse processo de assinatura, e esse processo, ele usa o e-mail da pessoa. Então, a pessoa recebe um link por o e-mail pessoal dela, ela vai acessar e vai fazer esse processo, e nós vamos, a cada signatário, inserir um certificado digital. Para quê? Para garantir que, entre uma assinatura e outra, se houver qualquer manipulação nesse arquivo, o próprio arquivo vai sinalizar isso. Então, a segurança, ela passa a estar na tecnologia e no processo que está sendo utilizado, tá? Aqui é um exemplo onde a tela anterior é um exemplo onde foi identificada uma empresa na propriedade da assinatura, e essa tela agora é onde foi identificada uma pessoa física. Então, não tem dados aí de empresa, somente o nome da pessoa, o CPF e o e-mail. Tem a assinatura eletrônica qualificada. Em qualquer local no processo de assinatura, a ferramenta da Arquivar permite ao signatário utilizar um certificado digital ICP Brasil para assinar o documento. E aí, nesse contexto, nas informações principais do certificado, já vai estar lá o nome da pessoa, o CPF, ou o nome da empresa e o CNPJ, se for usado um CNPJ para usar. Então, essas são os dois tipos de assinatura eletrônica que a gente tem no ArcSign. Bom, agora nós temos um espaço para perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui. Bom dia, Érica. Sou a Aline de São Paulo. E diante de tudo que você falou, como escolher qual assinatura usar? Essa é uma pergunta interessante. Olha só, nós temos lá a simples, a avançada e a qualificada. O que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar muito o custo-benefício do processo. Então, o importante é a gente entender as características das assinaturas que a gente tem disponíveis, né? Quando a gente usa alguma ferramenta, tentar entender, abrir o arquivo, ver como que ele gera aquele arquivo, para a gente tentar entender qual que é o tipo de assinatura que está sendo usado ali, qual que é o processo, qual que é a tecnologia que está sendo usada ali. E aí, diante disso, você entendendo como que a ferramenta trabalha, você tem que pensar, bom, quais tipos de documento que eu vou estar assinando? Na maioria das vezes, um contrato que é simples, que não pode ter, que não necessariamente vai ter muitas, não vai trazer muito risco, então a gente pode estar usando uma assinatura avançada, por exemplo, que ela já tem um nível de segurança elevado, mas eu não precisaria do custo para a emissão de um token ICP Brasil, porque a emissão de um token ICP Brasil, ela ainda tem um custo que pode ser significativo para muitas empresas. Então, eu poderia estar usando uma assinatura avançada. E dependendo do tipo de documento, a gente pode até utilizar a assinatura simples, que é simplesmente um aceite da pessoa. Então, vai depender muito a gente avaliar o custo-benefício e o tipo de documento que você está trabalhando ali, tá? Para você conseguir definir qual escolher, qual é a melhor abordagem, qual é a melhor assinatura a escolher naquilo ali. Mas, na maioria dos casos, a avançada, ela já atende muito bem, tá? Deixa eu ver aqui, outra pergunta. Aqui tem uma pergunta assim, o que exatamente poderia fazer com que o documento fosse alterado, permitindo que assinaturas sejam corrompidas? Estamos falando, nesse caso, de fraude de documento? Estamos falando de fraude. Então, por exemplo, eu criei um documento, mandei para você assinar, você assinou, e depois que você assinou, eu tento colocar uma cláusula que você não viu. Então, se eu fizer isso quando eu uso um certificado digital a cada assinatura, o próprio arquivo vai invalidar a primeira assinatura, porque vai identificar lá que foi alterado, tá? Aí aqui, em qual caso é necessário assinar com o ICP Brasil? Então, a legislação, ela permite usar os 3 tipos. Quando você
tiver um documento que você vira e fala assim, olha, esse documento ele é muito crítico, eu preciso ter a certeza de que, de fato, quem está assinando é ela mesma, não tem a menor hipótese dessa pessoa que está assinando depois cogitar dizendo que não é ela. Então, quando você tem um risco alto e que valor financeiro pode representar muito, aí você opta por escolher o ICP Brasil, mas não necessariamente você precisa. Isso vai depender, você tem que identificar muito a criticidade daquele tipo de documento, tá? Porque o ICP Brasil, o que ele garante é isso, é o não repúdio. Porque a própria assinatura avançada, ela já tem lá os anos, o certificado digital que vai garantir a integridade daquele documento. Mas, dependendo da forma que aquilo for usado para associar ao signatário, então, por exemplo, mandou por e-mail, é um e-mail pessoal daquela pessoa, que eu tenho certeza que aquele e-mail é o pessoal da pessoa, é difícil de contestar, mas pode acontecer alguma contestação. Agora, se a pessoa usar um ICP Brasil, nem se ela quiser contestar, ela pode, porque a lei mesmo já presume-se que quando você usa um certificado digital ICP Brasil, você não existe um não repúdio, não tem como eu falar, não fui eu, usou o seu ICP Brasil. Então, não tem como, se eu assinar um documento com o meu CPF, por exemplo, eu não posso virar daqui a pouco e falar, não fui eu, porque a lei diz que não existe o não repúdio nesse caso, né? Eu não posso repudiar, falar, não fui eu. Temos outra aqui, ó. Aqui, ó, para assinatura avançada, todos devem ter certificado digital, inclusive testemunha, olha só. Aí vai depender muito da ferramenta que você escolher. No ArcSign, por exemplo, para você usar a assinatura avançada, você não precisa ter um certificado digital. A gente usa o nosso certificado digital para ir garantindo, criando aquela trilha lá dentro do arquivo, com os dados do signatário, mas sem necessitar que o signatário tenha um certificado digital. Então, não necessariamente você precisa ter o certificado digital. Dependendo da ferramenta, a própria ferramenta já vai providenciar isso para você, tá? Um documento assinado eletronicamente tem quanto tempo de validade? Olha, não existe essa questão de quanto tempo de validade, né? O que existe é que todo certificado digital ele tem um tempo de validade. A legislação que regulamenta a parte de uma assinatura com o ICP Brasil, ela não exige que, ao assinar, você use um carimbo de tempo. O carimbo de tempo, o carimbo de tempo é o seguinte, quando eu assino um documento com certificado digital, eu posso usar um outro atributo, que também tem um custo, né, a mais, né, que é a cada uso de carimbo de tempo, você tem esse custo, mas quando você assina, no momento de assinar, você consegue inserir um carimbo ali dentro. O que é esse carimbo? No processo de assinatura, você chama um servidor, também regulamentado pelo ICP Brasil, e pega a data e hora daquele servidor. Então, aquela data e hora, ela é confiável. Então, quando você insere essa data e hora dentro do arquivo, essa data e hora ela vai ficar associada ali naquele processo de assinatura e aí nesse caso, eu tenho a certeza absoluta da data e hora em que aquele documento foi assinado. Então, se o certificado digital vencer, eu vou saber que ele está vencido hoje, mas no momento que aquele documento foi assinado, ele estava válido. Então, isso traz mais garantia de longevidade ali do documento, mas eu não preciso usar isso, né? São poucos, existem alguns documentos que a legislação exige usar o carimbo de tempo, mas, no geral, a legislação não exige usar o carimbo de tempo. São só legislações específicas. Por exemplo, o diploma digital, se eu não me engano, obrigatoriamente você tem que usar o carimbo de tempo. Mas, no geral, você não tem essa necessidade. Então, assim, não tem como você falar assim, quanto vale? Quanto tempo vale? Se você tem naquele documento a data dele, né? Que ele foi assinado, e você usou um certificado digital assinando,
Você sabe que a data e a validade que aquele documento, e a validade que aquele contrato está especificando, esse contrato é válido por 2 anos, esse contrato é válido por 5 anos, a validade que está ali nas cláusulas é algo que vai valer, porque no momento que você usou o certificado digital, você está garantindo que aquelas datas você não consegue alterar, porque senão eu estrago, eu corrompo as assinaturas. Então, aquela data é a que vai valer, tá? Como funcionaria a assinatura em lote de documentos, tá? Assinatura em lote de documentos, aí aqui é uma coisa interessante, porque aqui nós estamos falando de uma assinatura. Quando eu falo de assinatura, assinar em lote de documento, a gente pensa mais em quando eu tenho um documento que eu digitalizei e eu estou assinando aquilo ali para aquele arquivo digital ele não ser mais corrompido, né? Mas normalmente quando eu tenho uma assinatura eletrônica, quando eu estou assinando aquele documento, eu vou ler aqueles documentos e vou estar fazendo o processo de assinatura daquele documento. O software, é claro que dependendo do software que você utiliza, ele consegue te exibir mais de um documento ao mesmo tempo, e você lê aqueles documentos ali, e na hora que você falar para assinar, ele não vai exigir que você execute o processo 1 a 1. Ele já pode fazer isso de forma automática, mas o software ele tem que garantir que você leu ali, que você viu ele tem que trazer aqueles arquivos para você conseguir visualizar e assinar aqueles documentos. Agora, a gente não pode misturar porque, por exemplo, a gente tem a lei da digitalização, né, que permite você digitalizar o documento e assinar isso eletronicamente. Esse assinar eletronicamente do documento digitalizado não é a assinatura de um signatário, né? É diferente. Ali eu estou assinando por causa de outras coisas. É para garantir que depois que eu digitalizei e assinei, aquele documento não seja alterado mais. Para evitar corromper aquilo ali, justamente por causa dessa propriedade que existe no certificado digital. A gente não pode confundir essa assinatura de um documento digitalizado, que usa também um certificado, para eu assinar um documento que é nato digital, um documento eletrônico, e eu assinar ele eletronicamente, tá? São coisas diferentes. Deixa eu ver mais aqui. Aqui, qual o custo médio de registro da assinatura avançada no ICP Brasil? Assim, na verdade, quando a gente fala de CP Brasil, o que você vai a assinatura é o ato de assinar um documento, né? Você pode assinar um documento usando um certificado digital ou não. Quando a gente fala de ICP Brasil, é porque eu estou emitindo um certificado digital no ICP Brasil e eu posso estar usando esse certificado digital ICP Brasil para o ato de assinar um documento, tá? Então, para emissão do certificado digital ICP Brasil, aí o custo é um pouquinho variado, porque uma cadeia hierárquica, né? Que você tem o ICP Brasil, e aí depois você tem as ACs, e depois você tem as AR, que é agente de registro, que é quem faz o registro do certificado digital. E aí vai variar muito, porque tem a Serpro tem o preço dela, no próprio website, quando você entra no site da Serpro, no site da CertSign, aí tem a Valid, tem várias empresas, aqui em Minas tem a Prodenge, que você pode estar emitindo um certificado digital. Tem contabilidades também, que é um agente de registro normalmente vinculado a uma AC, e aí o custo ele é muito variado. Aí você tem o certificado A1, que é o eletrônico, ele tem validade de 1 ano, e aí você tem o A3, que ele pode vir com um token ou com um cartão, que aí ele já tem uma mídia física para você estar utilizando. E dependendo do tipo que você escolhe, o preço também pode ser diferente, mas um A3, por exemplo, uns R$200, um A1 às vezes é um pouco mais barato. Aí agora tem o certificado digital na nuvem, né? Algumas já têm, eu sei que o Serpro tem, eu acredito que a CertSign também tem. Então, como que funciona esse certificado digital na nuvem? Você tem o certificado, ele fica na nuvem dessa empresa, dessa AC, e você tem no seu celular, você tem um aplicativo dela que você instala e esse aplicativo faz a comunicação.
Então, você pode... Aí eu acredito que agora todas as ferramentas vão começar a fazer uma integração direto com essas nuvens, para conseguir assinar usando esse certificado. Mas mesmo sem ter essa integração, quando você tem um certificado na nuvem, você... quando você vai lá levar seus documentos, eles te orientam como instalar o aplicativo no celular e o que você tem que fazer, e você consegue instalar esse certificado no seu computador. É bem interessante, eu tenho esse certificado na nuvem, então eu tenho um aplicativo no celular e eu tenho o certificado no meu computador. Então, na hora que eu vou assinar um documento usando o meu computador, eu escolho esse certificado, ele aparece lá para mim na lista de certificado, e na hora que eu mando assinar, ao invés dele me pedir a senha, ele me manda uma notificação no meu celular. E aí eu abro o aplicativo dessa empresa que eu emiti o certificado, e lá aparece assim, aprovar ou recusar. Aí eu dou aprovar, e aí o documento já é assinado. É bem interessante esse processo. Então, e aí esse também tem um preço variado. Eu acredito que é em torno de uns R$ 280, assim, eu não me recordo direito, mas é em torno disso daí, tá? Deixa eu ver se temos mais. Tá. Aqui a gente tem uma pergunta que para acontecer a assinatura digital no ArcSign, se é obrigatório a utilização de usuário e senha. O ArcSign, ele pode enviar um link por e-mail para a pessoa, por e-mail pessoal do signatário, e esse signatário, através desse link, ele tem acesso a fazer o processo de assinatura sem autenticar. Mas ele pode, um usuário pode estar autenticando para fazer o processo de assinatura também, tá? É isso, as dúvidas, nós estamos no tempo. Muito obrigada pela participação. Eu espero que esse webinar tenha contribuído de alguma forma para trazer algum esclarecimento, né? Algum conhecimento, um ponto de vista diferente, né? Que é sempre bom. E é isso daí. Muito obrigada